Somos todos seres humanos, mas será se de fato estamos sendo humanos? Quando se fala de Deus, da fé, do céu, geralmente nós temos a tendência de espiritualizar tudo, de levar para um plano transcendente, para um plano invisível. Mas nós muitas vezes esquecemos que o Deus invisível é o Criador das coisas visíveis, palpáveis. Ele criou todas as coisas e de maneira especial nos criou, seres materiais. Gênesis capítulo de número 2, no verso 7, existe a famosa afirmação que o Senhor Deus formou o homem do barro da terra e logo em seguida inspirou-lhes nas narinas o sopro da vida e o homem se tornou um ser vivente. Olha só, um ser formado da matéria. E logo em seguida que o homem foi dotado do Espírito. Até porque o próprio Deus se fez homem, se fez humano, sem deixar de ser Deus. Cristo Jesus veio a nós 100% Deus, mas 100% humano. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Gálatas 4,4 fala de Jesus nascido de mulher. Hebreus capítulo 10, no verso 5, falando sobre Jesus, diz que ele recebeu um corpo que para si foi preparado. E em Filipenses 2,7 diz que Jesus se assemelhou aos homens. Então ele, como nós na sua humanidade, cresceu, aprendeu, teve fome, teve sede, cansaço, dor. Ele sofreu, ele morreu, como disse o apóstolo Paulo, morto na carne, vivificado no Espírito. Jesus, irmãos e irmãs, como diz Hebreus capítulo 4, verso 15, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. E o que é incrível, o que é muito interessante, é que Cristo Jesus ressuscitou com o seu corpo humano e ascendeu-se aos céus com seu corpo físico, com seu corpo humano. Por isso que a igreja afirma sua fé na ressurreição da carne. Em Filipenses capítulo 3, no verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: o Senhor Jesus Cristo transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Diante disso tudo, irmãos e irmãs, eu quero abordar alguns pontos com vocês para que nós possamos refletir sobre a nossa humanidade e assumi-la de uma maneira totalmente nova. Em primeiro lugar, eu quero dizer que na nossa humanidade nós precisamos refletir Deus. Antes de entrarmos nesse ponto, é preciso nós esclarecermos que muitas vezes nós temos a ideia de que a carne é fraca, o ser humano é pecador. E sim, isso é verdade. Por causa do pecado original, nós herdamos uma natureza inclinada ao pecado, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer uma separação de que o corpo humano, o ser humano é uma criação de Deus e por ser criação de Deus é um projeto sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, nós encontramos um grande fundamento para isso, onde o apóstolo Paulo escreve assim: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que é o vosso corpo, é sagrado e isso sois vós. Nós precisamos entender que como seres humanos, nós temos a missão de sermos casa do Espírito Santo, casa de Deus. Em João capítulo 14, verso 9, o Cristo, Deus encarnado, disse assim para os seus: quem me viu, viu também o Pai. Existe na igreja, irmãos, um material muito rico e profundo, gerado pelo Papa João Paulo II, que foi intitulado Teologia do Corpo, onde nesse material o Papa aborda, à luz da palavra de Deus, a realidade do corpo humano, da sexualidade, do ser humano. E foi exatamente nesse material muito rico que nós precisamos de fato conhecer, que ele disse: o corpo, somente ele, é capaz de tornar visível aquilo que é invisível, ou seja,
o divino e o espiritual. Nós precisamos, na nossa carne, no nosso humano, refletir o nosso Deus. E é assim que o Senhor trabalha, usando de ser humano para levar a salvação ao outro ser humano. Outros pontos que eu quero abordar com vocês aqui é, por exemplo, o cuidado. Nós, como seres humanos, precisamos zelar da nossa humanidade, zelar do nosso corpo, zelar da nossa existência nessa terra, pois isso revelará que nós estamos valorizando esse dom, essa dádiva que o Senhor Deus nos presenteou. Quero falar aqui também que realmente nós precisamos ser humanos. Isso parece muito redundante, mas é algo que a gente precisa refletir. Quem principalmente já assumiu uma caminhada de fé precisa entender que esse não deixou de ser humano. Esse não se tornou um anjo, não se tornou uma alma penada, um espírito que anda por aí. Mas, apesar de nós vivermos com os nossos olhos no invisível, nós continuamos caminhando com o nosso corpo humano nessa terra física e continuamos sendo humanos. Então nós temos sentimentos, emoções, nós temos reações, nós sentimos dor, nós às vezes choramos, temos momentos de tristeza, momentos de alegria. Nós temos em nossa humanidade atrações sexuais, mas aqui é onde nós precisamos entender que tudo precisa ser canalizado, corrigido pela palavra de Deus. A nossa humanidade deve estar alinhada com a lei espiritual, com a lei do reino de Deus. Em último lugar, eu preciso destacar que nós precisamos viver a humanidade de forma autêntica nos nossos relacionamentos. Nós corremos o risco de perdermos a essência numa era tão tecnológica e tão digital. Nós corremos o risco de perder essa valorização do toque, do olho no olho, da conversa. Nós não somos meros caracteres, não podemos nos expressar simplesmente por emojis. Nossos risos não podem ser meros kkks. Nós sim podemos usar da internet, da virtualidade como um benefício, mas não podemos perder o que é essencial. Então, que nós possamos em Deus, sob a luz do Evangelho, da Palavra de Deus, assumir a nossa humanidade e, de fato, sermos humanos nesse mundo. Que Deus abençoe e até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.